Você gostaria de ter conhecido a Rita Lee verdadeira, além dos palcos, das notícias, dos programas de TV? Eu acho até que eu gostaria, mas nunca rolou. A única forma que sobra para a gente conhecer melhor a Rita ou qualquer outra cantora é através de um documentário bem feito. E no caso da Rita, foram lançados 2 documentários no mesmo mês de maio de 2025. Não me pergunta por que lançaram os 2 ao mesmo tempo, eu não saberia responder, mas talvez seja até pela comemoração de Santa Rita de Cássia, que é do dia 22 de maio. Ou não, sei lá. Nesse vídeo eu vou falar sobre esses 2 documentários. O primeiro, lançado no dia 8 de maio, se chama Rita Lee, Mania de Você, é dirigido por Guido Goldberg, está disponível na plataforma Max. Essa produção se destaca pelo enfoque íntimo e emocional. O documentário é cheio de depoimentos emocionantes da família, dos amigos, das pessoas próximas dela, músicos, produtores, pessoas que conviveram com ela a vida toda. O segundo documentário, lançado 2 semanas depois, em 22 de maio, se chama Ritas. É dirigido por Osvaldo Santana e Karen Harley. Ele está disponível só nos cinemas, foi exibido no festival É Tudo Verdade. Esse tem uma abordagem mais lúdica, ele se baseia em vídeos caseiros gravados pela própria Rita, por isso mesmo ele tem um caráter mais íntimo, mais introspectivo. Vamos então comentar esses 2 documentários sobre essa mulher alfa, Rita Lee, que foi a maior cantora, compositora, personalidade do chamado rock brasileiro. Assiste até o fim que você não vai se arrepender. O documentário Rita Lee, Mania de Você, ele é roteirizado e dirigido por Guido Goldberg, ele foi produzido pela Mandarina Contenidos. Eles mergulharam de cabeça na vida e na carreira da Rita Lee, apresentaram entrevistas de arquivo pessoal, entrevistas inéditas. A narrativa foi toda construída a partir de uma carta escrita pela própria Rita, endereçada a seu marido e a seus filhos, 2 semanas antes de sua morte. E, aliás, esse momento da leitura da carta pelos 3 filhos e até uma tentativa de leitura pelo Roberto, são dos momentos mais bonitos do documentário. Ou seja, ele foi todo construído de forma predominantemente cronológica, guiada assim pela discografia da Rita, desde a fase inicial como vocalista do Tutti Frutti até sua carreira solo, e mostrando uma perspectiva mais íntima sobre a trajetória artística. E mostrou, sobretudo, os dilemas todos vividos pela pessoa Rita, e como que ela enfrentou a dúvida sobre o que ela faria profissionalmente, como ela encarou o luto de pessoas queridas, como ela enfrentou a ditadura, como ela usou e se deixou consumir pelas drogas até seus últimos dias. O documentário começou a ser feito com ela ainda viva, lutando contra um câncer de pulmão, mas era para ser uma compilação artística, histórica. E acabou virando, isso sim, uma baita homenagem dos seus entes queridos a ela e também uma homenagem dela para com o seu público. A produção contou com a colaboração direta da família toda. A gente vê a irmã, que seria, acho que a irmã do meio. Rita é a caçula e a mais velha já havia morrido. Ela até fala bastante sobre o contexto da morte dessa irmã mais velha, que é uma parte importante até do documentário e uma transformação na vida da Rita. A gente vê muito o Roberto de Carvalho, e aí eu faço uma nota pessoal, impressionante como esse cara foi importante na vida da Rita, como eles funcionavam bem juntos e como ele entendia que ela era uma mulher bem fora da curva e que ele tinha esse papel de apoio artístico, pessoal, uma coisa fundamental, quer dizer, seja como arranjador, produtor, como manager dela, mas também um papel de esteio na vida da Rita. Uma espécie de constante que ia resgatando e se adaptando a cada fase da vida dela. E olha que ela teve muitos altos e baixos. A gente vê também os 3 filhos com depoimentos isolados e depois em um determinado momento juntos. Lendo essa carta que foi deixada pela Rita para os filhos e para o marido, falando individualmente de cada um deles. Além da família, que concedeu materiais pessoais, participou ativamente das entrevistas, você também tem depoimentos interessantes de figuras importantes da música, como Gilberto Gil, Ney Matogrosso, ambos amigos e colegas de profissão que trabalharam juntos, fizeram shows, fizeram álbuns, e além de músicos da banda Tutti Frutti, onde a Rita começou a sua carreira e que viraram depois banda de apoio, produtores musicais, todos envolvidos na mesma gravadora.
Então esse documentário, ele oferece um retrato bem autêntico da Rita, não só como a cantora que todo mundo conhece, compositora, personalidade marcante nos palcos, mas também os desafios e os momentos de vulnerabilidade e de superação do que ela viveu. O outro documentário, Ritas, foi dirigido por Osvaldo Santana e Karen Harley. Ele é mais curtinho, tem 83 minutos de duração, e ele utiliza imagens de arquivo, caseiras, muitas vezes gravadas com o celular pela própria Rita, ou alguém próximo a ela, claro, e também uma entrevista inédita que foi concedida pela Rita em 2018, de forma que a própria artista é quem conduz a narrativa, não foi escrita pelo diretor. E aí vão se compartilhando reflexões sobre a vida, sobre a carreira e até uma certa filosofia pessoal da Rita Lee. A abordagem desse documentário, Ritas, é mais no sentido de mostrar as várias facetas da artista. Poeta, compositora, instrumentista, escritora, sei lá, mãe e assim por diante. Mostra o seu processo criativo, revela a sua capacidade de se metamorfosear, e aí seja no palco ou na vida, né? Quando o documentário foi exibido no festival É Tudo Verdade, as sessões estavam sempre lotadas, mostrando que tem um interesse contínuo do público por essa figura tão icônica e diferenciada. Quem quiser ver esse documentário Ritas vai ter um pouco mais de dificuldade porque ele está nos cinemas apenas, ele não está em nenhum streaming sendo reproduzido e ele tem sessões restritas. Então você tem alguns Kinoplex e alguns UCIs, mas a programação é diferente de cidade para cidade, de sala para sala. Eu pesquisei, por exemplo, onde que estava disponível na UCI e só tem no Rio, Salvador, Recife e Ribeirão Preto, não tem nem em São Paulo. Em São Paulo, aí você tem apenas 5 salas que são Kinoplex, acho, se eu não me engano, e todas são aquelas salas mais de nicho, reserva cultural, etc. São salas menores, mais intimistas. E sempre tem apenas 1 ou 2 sessões. Ou seja, se a distribuição foi assim no mês de lançamento, imagine como isso acontecerá quando você tiver um monte de blockbuster inundando e sendo sobreposto nas salas de cinema. É uma pena, mas é isso. Eu sempre faço um destaque sobre trilha sonora nessas minhas análises de filmes. Agora, quando o objeto da análise é um documentário de cantor ou de cantora, aí na verdade falar sobre trilha sonora é o mesmo que falar sobre a discografia do artista. Aliás, eu fiz também um vídeo recente falando sobre a cinebiografia de Ney Matogrosso, Homem com H. Eu vou deixar o link aqui e também uma chamada no final do vídeo para quem quiser assistir na sequência esse outro vídeo que ficou muito bacana. Só que não faz muito sentido eu falar da discografia da Rita, um a um, uma vez que esses próprios documentários já fizeram isso de forma muito bem feita. Então eu vou fazer aqui uma nota pessoal minha sobre a influência da Rita na minha vida como músico e na vida das pessoas. Os 2 documentários falam sobre os anos em que a Rita foi vocalista da banda Tutti Frutti, que foi de 73 a 78, mas a abordagem do documentário Mania de Você me chamou mais a atenção. A banda Tutti Frutti continuou existindo depois da saída de Rita para a carreira solo, que foi em 79. E isso foi muito mais por influência da gravadora até do que por desejo dela. Em 79, ela seguiu carreira solo, mesmo tendo inclusive a participação de músicos do Tutti Frutti nas gravações, nos shows, e aí depois de um tempo, sim, eles até trocaram o nome da banda. Em 79, eu sou nascido em 72, então eu tinha 7 anos. E foi nessa idade, coincidentemente, que eu comecei a estudar música, a estudar violão. Eu fiz violão popular, logo depois passei pro erudito, fui fazendo as coisas meio juntas, até como se não tivesse na minha cabeça muita distinção entre os 2 tipos de música. Mas eu sempre gostei de MPB e a Rita foi uma das minhas artistas preferidas na época. Eu tocava e cantava músicas dela e de outros muitos músicos, Ney Matogrosso, Gil, Caetano, Chico, Djavan, João Bosco, Gal Costa. Eu gostava das bandas também, Cor do Som, Roupa Nova. Ou seja, a Rita fazia parte dessa MPB que eu ouvia e eu tocava muito, e sobretudo com 4 álbuns que foram a fase de ouro da Rita, na minha visão, que foi de 79, então teve um Rita Lee em 79, que tinha Chega Mais, Doce Vampiro, Mania de Você, um monte de outros sucessos. Depois, no ano seguinte, ela fez outro Rita Lee, em 1980, que tinha
Lança Perfume, Bem Me Quer, Baila Comigo, Caso Sério, Nem Luxo Nem Lixo. Era um monte de sucesso. No ano seguinte, em 81, ela lançou Saúde, que tinha Saúde, Tati Bitati, Mutante, Tititi, Banho de Espuma. No ano seguinte, de novo, 4 anos consecutivos, lançando álbuns muito importantes, cheio de sucesso. Rita Lee, Roberto de Carvalho, de 82, que muita gente até chamava de Flagra, é aquele famoso que eles estão numa espécie de piscina de plástico, assim. Muita gente chamava de Flagra, não era o nome do álbum, mas é porque a música de abertura era justamente Flagra, e tinha também Cor de Rosa Choque, Só de Você. Ou seja, esses 4 álbuns, em 4 anos consecutivos, para mim é o que resume Rita Lee, é o que eu tenho de memória afetiva, de saudade daquele momento, da infância, e eu acho que eu vivi esse auge da Rita Lee. Claro que ela regravou depois alguns sucessos anteriores da fase com Tutti Frutti, o Agora Só Falta Você, o Ovelha Negra, que é quase que a marca registrada dela. Enormes sucessos, mas aqueles 4 anos, de 79 a 82, para mim são o ápice da cantora. E foram muito, muito bem retratados no documentário Rita Lee, Mania de Você. Na minha visão, essa MPB que eu estou descrevendo, ela era muito, mas muito mais rica do que o que se faz atualmente. E já há algumas décadas, na verdade. Por mais que isso possa parecer papo de velho, que fica apegado ao que ouviu antes, porque é um repertório de quando era jovem, tem uma certa melancolia. Agora, eu realmente, tecnicamente, acho que a MPB daquele período, aí eu tô falando anos 70 e 80 para meio que generalizar, foi o grande momento da música brasileira. Eu não vou nem tentar elaborar hipóteses para explicar por que essas 2 décadas eram melhores em termos de qualidade. Isso eu deixo até para vocês como pergunta. Se vocês quiserem responder aqui nos comentários, eu adoraria discutir isso com vocês. Mas a primeira sensação clara que me veio assistindo o documentário foi justamente essa saudade daquela qualidade musical. E tem outro aspecto que eu queria destacar, que é o fato de que na minha casa, e eu acho que isso acontecia na maioria das casas, naquele tempo, né, a música, ela era consumida por toda a família. Eu com 8 anos, meu irmão com 11, meus pais com 30 e muitos, 40 anos, nós todos ouvíamos Rita Lee e outros nomes que eu mencionei. E essa música de qualidade era a música popular do país, era o que tocava nas rádios, na TV. É claro que havia diferenças, quer dizer, quando meus pais ouviam a Rita dizer "me deixa de 4 no ato, me enche de amor", eles tinham um entendimento claro do que ela estava querendo dizer, enquanto as crianças como eu, talvez não fizessem ideia, e mesmo assim aproveitavam, porque as letras tinham um certo lirismo, existia uma beleza nas melodias, a imagem própria da Rita era uma coisa encantadora nos palcos. E isso a gente não vê muito hoje em dia, as coisas estão um pouco escancaradas, estão meio vulgares. E aí é óbvio que tem uma diferença monstruosa. Enfim, bons tempos que são muito bem relembrados pelo documentário, vale muito a pena para quem quer conhecer mais sobre a Rita e principalmente para quem quer relembrar seus sucessos. Bom, os 2 documentários são bons, de certa forma, são até complementares porque têm abordagens distintas e obviamente que muitos fatos são semelhantes, né? Porque nós estamos falando do mesmo objeto de análise. O Ritas, ele tem um jeito de autobiografia. Ele tem vídeos gravados por ela ou por alguém muito próximo. Ela conduz a narrativa, ela mostra aquela irreverência típica dela, um certo deboche e que ela tinha em relação a tudo, e a inclusive falar dela mesma. Já o Rita Lee, Mania de Você, ele é mais uma homenagem sincera e emocional, sobretudo da família, mas também dos amigos, dos músicos, de todo mundo que conviveu com ela. Por conta disso, eu pessoalmente gostei mais do Rita Lee, Mania de Você. Ele é mais tocante, ele é mais emocionante, me trouxe uma melancolia maior da minha infância. Ele percorreu toda uma trajetória artística que eu ia lembrando, mas principalmente emocionou a gente por ver os perrengues todos que ela viveu e como que ela foi enfrentando esses perrengues. Mas tem para todo gosto. Se você ainda não assistiu nenhum dos 2 documentários, assista. Não perca a oportunidade de conhecer um pouco mais dessa mulher efervescente que existia por trás da Rita, artista. E se você já assistiu, me diz qual documentário você gostou mais, compartilhe aqui sua opinião nos comentários. Também me diz se você gostou desse vídeo. Faz aquele ritual maroto de YouTube, compartilha, curte, etc., que isso ajuda bastante o canal.
Eu termino deixando um link aqui como uma sugestão de próximo vídeo. Eu falo sobre a cinebiografia, Homem com H, que é sobre a vida de Ney Matogrosso. Esse aqui não é documentário como o da Rita, ele é uma cinebiografia, então ele se baseia em fatos reais, tem uma certa licença poética na narrativa, mas mesmo assim vale muito a pena. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo e um abraço.